Sigmund Freud. Olha, poucos nomes no século XX provocam reações tão viscerais, né? Ele é, sem dúvida, uma das figuras mais polarizadoras da história. O legado dele continua super controverso até hoje, tanto quanto era há um século. Para alguns, ele é um herói. Para outros, uma fraude completa. Vamos tentar entender essa divisão. Então, o debate sobre o Freud se resume a isso: dois extremos que parecem impossíveis de conciliar. Para os apoiadores, ele não foi só um pesquisador da mente. Ele foi um verdadeiro herói cultural, quase um profeta. Já para os críticos, ele era um charlatão, um mentiroso e as teorias dele, pura enganação. Parece que não tem meio termo aqui. E olha só que genial essa citação do biógrafo Peter Gay. Ela resume essa briga perfeitamente. Ele coloca Freud entre duas figuras: Colombo, o grande explorador de novos mundos, e Cagliostro, um famoso místico charlatão. É a metáfora perfeita para essa guerra que existe em torno do legado dele. Bom, para a gente navegar por essa figura tão complexa, nosso guia vai ser uma fonte de peso, viu? A biografia do Peter Gay, que é considerada por muitos a definitiva. Usando esse trabalho como nosso mapa, a gente vai explorar o homem, as ideias revolucionárias dele e, claro, as polêmicas que o assombram até hoje. E a coisa já começa com uma ironia daquelas. O próprio Freud duvidava muito que fosse possível capturar a verdade sobre a vida de alguém. Ele chegou a escrever isso para um cara que queria ser seu biógrafo, quase como um desafio. Isso só torna a nossa missão aqui de tentar entendê-lo ainda mais fascinante. Ok, mas antes da gente mergulhar de cabeça nas controvérsias, vamos primeiro entender as ideias. Afinal, o que fez de Freud um gigante? Se prepara aí para a gente explorar as teorias que mudaram para sempre o jeito como a gente olha para dentro de nós mesmos. Sabe, o próprio Freud não se via como aquele cientista de jaleco branco, sabe, distante num laboratório. Não, ele se via como um explorador, um conquistador, como ele mesmo disse, de territórios mentais que ninguém tinha ousado mapear. E essa visão que ele tinha de si mesmo é fundamental para a gente entender o trabalho dele, que foi tão audacioso e muitas vezes especulativo. E o grande continente que ele se propôs a explorar foi o inconsciente. A ideia de que a maior parte da nossa vida mental acontece debaixo da superfície, sabe? Movida por forças que a gente não controla e nem mesmo conhece. Essa foi a contribuição mais fundamental e, sem dúvida, a mais revolucionária dele. Tá, mas e aí? Como é que se acessa esse mundo oculto? Para Freud, a chave estava nos sonhos. Ele não via os sonhos como um barulho aleatório do cérebro. Para ele, eram mensagens. Mensagens criptografadas do nosso inconsciente, cheias de desejos, medos, conflitos que a gente reprime. A famosa via régia, o caminho real para o inconsciente. O desenvolvimento das ideias dele foi todo um processo, claro. Primeiro, ele deixou a hipnose de lado e apostou na cura pela fala. Depois, em 1899, publicou a obra-prima dele, A Interpretação dos Sonhos, que é a base de tudo. E aí, em 1905, ele chocou o mundo com seus 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, defendendo que a libido é uma força que nos move desde o nascimento. Imagina o escândalo que isso foi para a sociedade da época. Bom, e com ideias tão bombásticas assim, a controvérsia era óbvia, né? Mas as polêmicas não ficaram só nas teorias dele. A vida pessoal do Freud virou um verdadeiro campo de batalha para os críticos, que tentavam desmerecer o trabalho atacando o homem por trás dele. E as acusações são pesadas, e muitas ecoam até hoje. Ele teve um caso com a cunhada, era viciado em cocaína, plagiou ideias de outros, e tem as questões mais complicadas ainda. Ele analisou a própria filha, a Ana, o que era totalmente fora da ética, e por que ele voltou atrás na sua teoria da sedução, aquela que dizia que as neuroses vinham de abusos na infância? Foi por rigor científico ou foi por covardia? São perguntas que não calam. E parte desse mistério todo, quem alimentou foi o próprio Freud. Pensa só. Em 1885, ele simplesmente fez uma fogueira com seus documentos. 14 anos de anotações, cartas, rascunhos, tudo virou cinza. Um ato que, claro, torna o trabalho de qualquer biógrafo uma missão quase impossível. E ele nem disfarçava. Ele escreveu para a noiva dele dizendo que não ia facilitar as coisas para os futuros biógrafos. Ele parecia até se divertir imaginando como eles iam errar ao falar sobre ele. Um homem complexo, né? Que guardava a própria privacidade a 7 chaves enquanto se dedicava a desvendar dos outros. Mas olha, apesar de toda essa polêmica, de toda essa controvérsia,
O impacto de Freud é simplesmente inegável. As ideias dele saíram do consultório, se infiltraram na nossa cultura e moldaram o jeito como a gente pensa e fala sobre nós mesmos até hoje. É exatamente como diz o Peter Gay. Quer a gente perceba ou não, hoje em dia todo mundo fala freudiano. A linguagem da psicanálise virou parte do nosso dia a dia para descrever a mente e o comportamento humano. Pensa bem. Palavras como repressão, narcisismo, projeção, rivalidade entre irmãos e, claro, o famoso ato falho. Todos esses são conceitos que o Freud introduziu e que hoje a gente usa sem nem pensar de onde vieram. Eles simplesmente viraram parte do nosso kit de ferramentas mentais. Só que essa popularização toda teve um custo. Para o grande público, o Freud acabou sendo reduzido a uma caricatura, né? Aquele Herr Professor de Viena, de barba, sério, que via sexo em absolutamente tudo. Uma simplificação bem grosseira que acabou distorcendo a complexidade das teorias dele. E essa citação aqui mostra exatamente o que o próprio Freud pensava disso tudo. Ele via a fama com muita desconfiança, ele tinha medo que essa simplificação toda das ideias dele acabasse com a seriedade do trabalho que ele estava construindo. Ele dizia que se preocupava mais com os amigos e os popularizadores do que com os inimigos dele. Faz sentido. Tudo isso nos traz de volta à pergunta inicial. Depois de olhar para o homem, para as ideias revolucionárias, para as controvérsias e para o legado imenso dele, como é que a gente julga essa figura? Gênio ou fraude? O Peter Gay, nosso guia nessa jornada, argumenta que procurar um meio-termo confortável aqui é um erro. Ele diz que a verdade sobre uma figura tão radical como Freud provavelmente não está no meio. A gente é meio que forçado a encarar os extremos, tanto da genialidade dele quanto das falhas. E aqui está o ponto central da questão, eu acho. A gente pode debater as falhas pessoais dele, a validade científica de cada teoria, mas o impacto dele é inegável. Como Peter Gay resume, até os maiores céticos têm que admitir que a obra dele foi epocal, ou seja, ela inaugurou uma nova era na nossa forma de entender a mente humana. Ponto final. No final das contas, a pergunta continua no ar. Ele foi um Colombo da mente ou um Cagliostro muito eloquente? Um gênio que nos deu um novo mapa da alma ou uma fraude cujas ideias trouxeram mais problemas do que soluções? Mais de um século depois, o debate continua abertíssimo e a decisão final talvez caiba a cada um de nós.